Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila da Sam e eu estou aqui com vocês de novo. Esse mês a gente vai trazer um conteúdo específico sobre Setembro Amarelo. Bom, se você não sabe, Setembro Amarelo é um mês direcionado à prevenção do suicídio e o dia 10 é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente trouxe a Mara Magalhães. Mara, seja bem-vinda. Se apresenta para o nosso Obrigada. Soares, fala um pouquinho de você para a gente. Então, eu trabalho há 41 anos com pessoas e eu sou uma especialista em saúde mental e trabalho com pessoas no sentido envolvendo a educação, envolvendo a gestão de pessoas, tudo onde coloca a pessoa, os seus conflitos, a pessoa, as suas dificuldades, as pessoas, o seu adoecimento, né? Mas com foco num contexto mente-corpo, no mental mesmo, né? Então, quando você fala do suicídio, a gente fala da saúde mental, né? Então, o suicídio, ele é anti-saúde mental. Então, são 41 anos, é, 38, 39 mil horas de atendimento a pessoas, dou aula em universidade, sou coordenadora de pós-graduação, e que envolve exatamente o ser humano, tanto o ser humano enquanto intervenção, família, psicoeducação, quanto profissionais que se desenvolvem para cuidarem de seres humanos. E dentro da instituição, dentro da organização também. Né? Então, trabalhar com esses conflitos, trabalhar com um melhor desempenho, contexto de melhoria, que hoje é a base do funcionamento, da mão de obra, vamos dizer assim, das empresas no geral. Muito bem. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, vou direcionar nosso papo com as perguntas, mas sinta-se à vontade para abordar dentro do tema o que for necessário. A primeira pergunta que eu quero te fazer, né, para a gente começar a falar sobre esse tema importante, é que nós sabemos que o suicídio é um tema bastante delicado e que poucas pessoas gostam de falar sobre isso. Porém, é um tema muito relevante, principalmente dentro do cenário que a gente tem vivido, né? Qual é a importância do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele traz, num primeiro momento, a conscientização do suicídio como é, um comportamento doente, disfuncional de um indivíduo qualquer. Né? Então, o suicídio, quando ele passa a vida, ela passa a ser encontrada na morte, né? Porque quando você pensa no suicídio, conscientemente falando, né? Porque eu tenho suicídio que eu, eu lido com as minhas mortes, vamos dizer assim, de uma forma inconsciente. Então, esse é um outro cenário. Quando eu falo da morte enquanto solução para a minha vida, ele é um comportamento proveniente de como um sintoma, como um ponto de uma patologia qualquer. Não existe suicídio sem uma patologia por trás. Né? Seja um transtorno psicótico, seja um transtorno do humor, seja um transtorno grave de ansiedade, ele está por trás disso. Então, falar do Setembro Amarelo é falar da saúde mental, é falar da importância da gente cuidar da gente, desse olhar interno, esse olhar interior, né, para nós mesmos, e dentro de um pseudo, não tem equilíbrio, né? O que é um equilíbrio? Mas é assim, dentro desse balance entre eu, a minha vida, meu corpo, a minha relação com as minhas frustrações e as minhas dificuldades. É isso. Muito bom. Bom, e aí a gente traz uma pergunta que é bastante importante, porque quando a gente fala de algo que não é muito disseminado, é difícil para as pessoas entenderem o contexto, né? Como a gente consegue identificar alguém que precisa de ajuda e corre algum tipo de risco de suicídio? Então, o suicídio, ele é o último ponto, né? O suicídio, ele é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, é o final. Então, quando eu penso no suicídio, eu tenho que pensar antes, no que pode adoecer. Então, a gente tem comportamentos, são comportamentos que nós observamos
e que a gente já começa a entender que eles são diferentes do habitual dentro de uma cultura, óbvio, né? A gente precisa pensar numa cultura. O Brasil é de uma forma, na Europa vai ser de outra forma. Então, a gente precisa olhar esse comportamento. Então, primeiro ponto, os pontos que nós temos, né? Seriam sinais e sintomas de transtornos psicóticos, por exemplo. Porque muitos suicídios, eles acontecem como voz de comando. Se mate, mate, acabe com a sua vida. Então, isso é processo isso pode acontecer frente a uma alucinação, né? Então, uma alucinação auditiva, ok? Um acidente não é suicídio. Ou seja, nós temos transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, onde a pessoa tem uma dificuldade, vamos dizer assim, de lidar com relacionamentos, abandono, términos, finais de ciclo, onde ele ameaça o suicídio. Suicídio não é uma ameaça, né? Então, se eu olhar o comportamento, um comportamento manipulatório, ele é entendido de uma forma. Um comportamento frente a um sinal, ou como sintoma de uma patologia, ele é diferente. Então, eu tenho isolamento. Antes do suicídio físico, a pessoa verbaliza. De que forma ela verbaliza? Ela verbaliza assim: não encontro saída para a minha vida. Então, ela começa a questionar a existência. Então, antes de eu mexer com o meu corpo, ok? Antes de eu mexer com o meu corpo, eu mato a minha vida, eu mexo com a minha mente. Então, esses comportamentos, muito cuidado com os dependentes químicos, com os aditos, né? O dependente químico, como a gente sabe, ele acontece muitas vezes a utilização de substâncias químicas para reduzir sintomas, vamos dizer assim, de algumas patologias, como, sei lá, falta de concentração, como uma inibição, uma timidez patológica, por exemplo, um transtorno de ansiedade social, ou entre outros, do espectro. Então, muitas vezes, né, eu não gosto de falas tipo: eu vou beber para relaxar. A gente não bebe para relaxar, a gente bebe para comemorar, a gente bebe para curtir. Relaxar a gente faz relaxamento, a gente faz pilates, a gente faz outras técnicas, né? Então, substâncias químicas, elas são muito, assim, utilizadas para reduzir sintomas. Só que aí a gente tá com uma comorbidade, né, que a gente chama. Porque eu tenho uma patologia de base, ou um transtorno de humor, uma depressão, uma ansiedade grave, ou um transtorno psicótico, me utilizo de substâncias e aí eu fico dependente dessas substâncias. E aí eu consigo ter outros comportamentos. Então, o suicídio acontece muito nesse sentido. Então, transtorno psicótico com processo alucinatório. Dependentes químicos no geral. Tanto substâncias, qualquer substância química, inclusive álcool. E o álcool, ele também pode estar associado a um transtorno do humor, que é o transtorno bipolar. Então, a gente tem aí uma conexão entre um e outro. E transtorno do humor. Então, é assim, sensibilidade na pessoa é igual dente. Eu costumo utilizar isso como exemplo, né? Tem gente que não pode tomar gelado, né? Que sente no dente. E sensibilidade nas pessoas também, ela tem esse ponto. Tem gente que tem uma sensibilidade de 0 a 10 e tem gente que tem uma sensibilidade de 0 a 8. Então, isso também pode afetar. Os conflitos, eles estão na nossa vida para serem solucionados. Ponto. Quando o caminho da solução é acabar com a minha vida no concreto, é porque naquela mente, naquela emoção, a solução da vida, ela não ocorreu. Então, eu digo que o suicídio, ele não é uma brincadeira, suicídio, ele não é isolado. Eu tenho os comportamentos no dia a dia para observar, as patologias no dia a dia para observar, o clima associado às patologias. Então, o que está acontecendo conosco, o que acontece no inverno, a depressão sazonal, quem tem sensibilidade, então no inverno sofre mais, e se esse conflito ele tiver estabelecido, no inverno ele é maior. Tanto é que em países muito frios, a gente tem um índice de suicídio maior.
Então, é o conhecimento. O que a gente precisa é o conhecimento.